Para criar os ângulos de 90 graus e de 45 graus, a gente vai seguir os passos seguintes. Primeiro passo, vamos criar uma reta qualquer, certo? Essa reta para meio que apoiar o ângulo que a gente vai criar no finalzinho, certo? Uma reta que passa pelos pontos A, B. Esses pontos A e B não interessam a gente, então eu vou dar um zoom aqui para retirar eles do meio, certo? Eu vou dar um zoom aqui, porque eles não interessam para a nossa construção, então eu vou deixar eles sem aparecer aí no desenho. Próximo passo, vamos criar um círculo, na verdade uma circunferência, né? Em cima dessa reta, aliás, o centro da circunferência que a gente vai criar em cima dessa reta, né? E que passa por um outro ponto qualquer aqui, certo? Então, criei uma circunferência qualquer aí, desde que o centro dela esteja em cima dessa reta que a gente criou inicialmente. A próxima circunferência que eu vou criar, ela deve ser concêntrica a essa circunferência. O que é isso? Concêntrica é que tem o mesmo centro, então eu vou criar uma outra circunferência que tem o mesmo centro que essa que eu criei inicialmente, certo? Então vai ficar mais ou menos assim o desenho. Próximo passo, a gente vai marcar essas intersecções aqui desses objetos, né? Essa circunferência aqui eu marco a intersecção dela com a reta, marco a intersecção dela com a reta, dessa circunferência menor com a reta e assim sucessivamente. Então, vamos lá, marcar as intersecções. Que é importante que a gente marque certinho, porque senão o ângulo sai errado no final, certo? Próximo passo, vamos criar mais duas circunferências, uma centrada em G e passando por I, e outra centrada em H passando por F. Vamos lá, mais duas circunferências. Vou criar duas circunferências, clicar aqui em círculo, dados centro e um ponto, e vou clicar em G para definir o centro, né, da circunferência que passa por I, centrada em G e passa por I. Agora uma circunferência centrada em H que passa por F, certo? Não dá para ver as duas circunferências porque está com um zoom aqui, a gente pode tirar, né? Esse zoom, pronto, fica mais ou menos assim o desenho. Pronto. Se você observar, esse ponto C aqui, se a gente marcar o segmento de reta que sai desse ponto C até esse ponto de intersecção dessas duas circunferências que eu marquei aqui por último, né, que eu criei aqui por último, a gente tem um segmento de reta que é perpendicular a essa reta que a gente criou no iniciozinho. Então, marquei aqui a intersecção e vou criar o segmento de reta agora. Segmento de reta e clico no C e no J. Criei esse segmento de reta que, obviamente, é perpendicular a essa reta que a gente criou lá no comecinho da construção, certo? Por que é perpendicular? Aliás, vamos ver se esse segmento é realmente perpendicular. Esse segmento é perpendicular a essa reta. Como é que eu sei disso? Tem que dar 90 graus. A medida do ângulo tem que dar 90 graus. Então, vou medir aqui o ângulo, né? Clico aqui no ângulo e vou clicar em... Vou começar aqui do F, C até o J. Então, a medida desse ângulo aqui é de 90 graus. Confirmei aí que construí realmente um ângulo de 90 graus. Já cumprimos o primeiro objetivo. O segundo objetivo é criar o ângulo de 45 graus. O ângulo de 45 graus é a metade do 90, né? 90 graus. Então, a ideia é que a gente passe uma retazinha aqui que parta esse ângulo no meio, né?
para construir o ângulo de 45 graus. Então, o próximo passo e praticamente o último é bem simples. A gente vai criar uma circunferência centrada aqui no J, né, nessa intersecção dessas duas circunferências, centrada no J que passa por C, né? E aí vamos marcar essa intersecçãozinha aqui, essa última intersecçãozinha aqui, certo? Então criou o ponto K, certo? E aí a gente vai marcar esse segmento de reta. Onde está o segmento? O segmento está aqui, cliquei, vou marcar esse segmento de reta de C até K. Esse segmento de reta de C até K parte exatamente esse ângulo de 90 graus no meio. Então, esse ângulozinho que a gente criou agora é de 45 graus, certo?